só externar. É um grande treinador, né? Preparado para assumir qualquer equipe. Cláudio Caçapa, né? Que tenha muita sorte aí na continuidade da carreira. Eu, se fosse alguém na diretoria do Botafogo, manteria o Caçapa pelo menos ali na comissão técnica, se fosse da vontade dele. Não tava nos planos não, cara. Mas a parada é a seguinte, é um grande técnico, fez um trabalho sensacional no Botafogo, sem provocar o Vasco. Mas, pô, 4 vitórias em 4 jogos, mais pontos que o Vasco no Campeonato Brasileiro. Todas por 2-0. Você reparou essa coincidência? Todas por 2-0. Não foram jogos fáceis. Não. A entrada dele no momento em que o Botafogo, de fato, o momento em que o Botafogo mais poderia derrapar foi o momento em que o Caçapa entrou. Cara, manteve Deu sequência. Deu sequência, né? O que os jogadores vinham fazendo. E outra coisa, blindou o Lúcio Flávio. Dos jogadores. Blindou o Lúcio Flávio. Ele mesmo elogiou muito o Lúcio Flávio na entrevista. Mas a gente sabe que o torcedor não simpatizava com a ideia do Lúcio Flávio assumir interinamente o Botafogo. Sim. Por mais que ele seja um cara competente, a torcida vinha com a memória recente dos últimos jogos do Botafogo B, por exemplo. Ele entrou, blindou o Lúcio Flávio, deu a cara dele a tapa e conseguiu vencer os jogos com a ajuda do cara competente que é o Lúcio Flávio. Foi humilde o suficiente para reconhecer isso. Manteve o que vinha sendo feito, que é algo difícil, mas é algo que também entra numa situação de discussão de empresa, de SAF, de processos que o Botafogo tem. Então não é você mudando uma peça, por mais que seja o treinador, é menos danoso a um time como organizado como o Botafogo é hoje. E mais do que isso, cara, ainda deixou alguns atletas mais confiantes. O caso do Carlos Alberto, que ele resgatou. Carlos Alberto decidiu o jogo contra o Vasco, decidiu o jogo contra o Grêmio. E não tava nem nos planos ali do Luiz Castro. Patronato, né? Também. Foram 3 gols em 3 jogos. Breno também, voltando a jogar. Ele trouxe jogadores que estavam no Botafogo B. Por isso que eu digo... de uma interseção de um Segovinha que entrava 15, 20 minutos pra... buscar uma vaga como titular. Hoje em dia, se o Segovinha for titular, não é surpresa pra ninguém, inclusive merece essa condição, né? Por isso que eu digo que tem muito mérito do Lúcio Flávio, cara. Esses caras estavam treinando no Botafogo B, com o Lúcio Flávio voltando de lesão, como é o caso do Breno, ou como é o caso do Carlos Alberto, saindo realmente da espinha dorsal do time porque perdeu espaço, né? E ele resgatou esses caras e os caras hoje são úteis a um elenco do Botafogo que já é um elenco numeroso e forte, pronto para brigar pelo título brasileiro. Caçapa tem muito mérito. Se o Botafogo for campeão brasileiro, certamente vai estar na história do clube e com muito carinho no coração dos torcedores.